rigorosamente, se nós dermos uma definição bem econômica, bem sucinta do que seja democracia, a saber que o exercício do poder é substituído, ele tem rodízio de ocupantes, né? Rodízio esse que é feito segundo regras claras, existentes, conhecidas por todos e que são obedecidas. Primeira condição é que você tenha substituição, rotatividade no poder. Segundo, que aqueles que vão determinar quem serão os substitutos dos substitutos dos substitutos sejam todos aqueles que vivem subordinados a esse poder. Há uma transferência de poder de todos aqueles que, em princípio, poderiam decidir da própria sorte, faço o que bem entendo, né? Para esse ponto institucional que é o governante. Usando esses dois critérios simples, sem exigir mais justiça social, simplesmente esses dois critérios, é muito recente a democracia. A palavra democracia é uma palavra grega. E a palavra democracia significa preponderância do demos, do povo. Agora, quem é esse povo? No caso da democracia, a preponderância do demos significa a preponderância da maioria, ou dos muitos, ou da multidão, como dizia, por exemplo, Aristóteles, né? Quer dizer, a preponderância da multidão, do mais, né? E essa multidão, ela tanto pode ser, como em Atenas, por exemplo, que é geralmente o nosso paradigma, né? A multidão de todo o povo, né, que seria aí, as pessoas, os proprietários e os não proprietários de terras, como também poderia ser uma multidão de proprietários de terras, dependendo de qual fosse a democracia, certo? E o que acontece? Ficavam de fora da instituição de governo, mulheres, escravos ficavam. Mas a palavra é essa, a palavra quer dizer isso, a preponderância do demos. E quem é o demos? É o povo. A democracia não sobreviveu ao declínio de Atenas. Em meados do século IV, o mundo helenístico já estava dominado por monarquias, cujos reis, era dito, gozavam do favor dos deuses. O mundo romano, que sucedeu a antiga Grécia em poder e glória no mundo ocidental, foi marcado por dois sistemas bem distintos de governo, ambos muito distantes do ideal democrático. Mas não se pode dizer que o ideal democrático tenha sucumbido de vez durante os mais de 1000 anos que durou o período chamado Idade Média Ocidental. A ideia de democracia pode ser entrevista na história da Igreja Católica. Os concílios, que se reuniam de tempos em tempos para estabelecer as verdades da doutrina e da fé, eram formados por bispos e demais autoridades que acreditavam falar pela comunidade de todos os cristãos. A ideia democrática ressurgiu também com força na história inglesa, quando o rei João, conhecido como João Sem Terra, em 1213, foi obrigado a assinar um compromisso com os barões ingleses, segundo o qual ninguém, nem o rei, podia sobrepor-se à lei. O que é democracia? Não sei. Existe? A democracia, eu acho ela interessante, sabe por quê? Porque a gente tem o direito de opinião. Você vê que depois da democracia, né, as mulheres puderam votar, as mulheres puderam trabalhar. Democracia é um sistema de governo que os governantes são escolhidos pelo povo para governar pelo povo. Eu acho que a democracia é o direito que o cidadão tem de ir e vir, podendo ter liberdade de expressão, de atitudes, tomar aquilo que fazer aquilo que realmente ele acha que é bom para si e para todos os cidadãos que moram no nosso Brasil, né? Então acho que é o direito do cidadão ir e vir e também não ter condições de saúde, esporte, lazer e outras coisas que é bom para a vida dele, o bem-estar da pessoa também. Eu acho que é isso. Democracia, para mim, é aquilo que se diz na Revolução Francesa: igualdade, fraternidade e liberdade, assim como diz a Constituição Federativa do Brasil. E a democracia, essa palavra, né, que foi cunhada lá entre os gregos, vai significar de fato outra coisa. Ela vai significar um direito universal vinculado aos ideais da Revolução Francesa. A ideia democrática demorou a chegar ao Brasil, como não podia deixar de ser, considerando que fomos até o século XIX parte do Império Português, um reino avesso às inovações que marcaram a história da Europa moderna. No alvorecer daquele século, ainda éramos uma sociedade caracterizada por hierarquias que excluíam do que hoje se entende por cidadania os escravos,
as mulheres, os não católicos e os pobres em geral. As câmaras são a primeira instituição política de origem portuguesa nas Américas. O objetivo delas era realmente representar os moradores portugueses ou seus filhos e descendentes aqui na colônia. Então ela buscava representar esses colonizadores, esses portugueses que não vinham de Portugal diretamente, tinham se fixado aqui, né, e que representavam os interesses coloniais. Logicamente, as capitanias e o próprio governo central, né, o governo geral, depois o vice-rei, vai ser representante de quem? Da coroa, né? Mas para ter uma interlocução com os interesses locais, as câmaras representam esses moradores. Mas, logicamente, representam quem? Representam a grande elite proprietária. A história da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no século XX, foi intensamente marcada pelos surtos de autoritarismo e desprezo pela democracia que marcaram a nossa República. Um dos primeiros atos do novo governo republicano, inclusive, foi dissolver as câmaras municipais, criando no lugar os conselhos de intendência municipal. Então você percebe que o poder municipal ainda é mais esvaziado numa época, digamos assim, democrática, sim, mas de crise. Porque, na verdade, os contendores da República de 46, né, quer dizer, os protagonistas do conflito político que vai de 46 a 64, tanto a esquerda como a direita não premiavam, não, digamos assim, primavam pelo elogio ao jogo democrático. Não havia, digamos assim, um consenso como tem hoje, que a democracia é o campo, né? Tanto a esquerda como a direita, somente a direita, né, queriam dar golpes e tomar o poder. Os brasileiros vivem hoje num Estado de direito democrático e nossas instituições parecem mais seguras do que em todas as épocas do passado. Passou por seu primeiro grande teste quando o primeiro presidente eleito diretamente pelo voto popular, Fernando Collor de Mello, foi objeto de um processo de impeachment por corrupção. As instituições democráticas saíram mais fortalecidas ainda dos governos de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, marcados por reformas que visaram modernizar o Estado brasileiro. E têm resistido bem às tentativas de enfraquecê-las, como pode testemunhar a existência de uma imprensa livre e vigilante. Mas se você olhar os debates da Assembleia na televisão, da Assembleia Municipal do Rio de Janeiro hoje na televisão, você percebe que há ainda um diapasão muito grande entre a Prefeitura da cidade do Rio e a Câmara. Ainda resta muito a fazer, claro. O Poder Executivo ainda é demasiadamente forte. O Poder Legislativo ainda é excessivamente sujeito às pressões do Executivo, mas está nas mãos dos brasileiros aprimorarem nossas instituições democráticas. Como diz um de nossos entrevistados, cabe ao povo falar mais, conhecer mais e educar-se mais.